Olá, crianças, bom dia! Hoje, 25 de maio de 2021, terça-feira, vamos estar realizando as nossas avaliações parciais. Vamos agora dar início às avaliações com o componente curricular Artes, mas para isso precisaremos assistir a um vídeo sobre o cinema mudo, que é um conteúdo que vamos estar trabalhando nessas avaliações de artes. E a pergunta de hoje é: o que foi o cinema mudo? Nos primeiros 30 anos de cinema, os filmes eram só imagens, sem músicas, sem falas, sem trilha sonora de forma geral, o que rendeu a esse período o nome de cinema mudo. Apesar disso, os filmes nunca eram assistidos em silêncio absoluto, muito pelo contrário. Em primeiro lugar, havia sempre o som do projetor, que na época era uma máquina que fazia um barulho tremendo, mais ou menos assim. Em segundo lugar, no início do cinema, os filmes eram exibidos em teatros de variedades, casas de show. Nesses lugares, os filmes passavam como uma entre várias atrações: cantores, dançarinos, malabaristas, mágicos e filmes. Dependendo da dinâmica, as pessoas andavam, falavam, gritavam, bebiam, etc. Ou seja, nunca havia silêncio durante a reprodução de um filme. Em terceiro lugar, era comum ter um músico escondido atrás da tela ou em algum cantinho fazendo música ao vivo para acompanhar o filme, às vezes improvisando, às vezes seguindo uma tablatura enviada pelos realizadores. Então não, as primeiras exibições de cinema absolutamente não eram silenciosas. Quando a gente chama esses primeiros anos da história do cinema de cinema mudo, o que a gente quer dizer é que os filmes não tinham um som sincronizado. Repara bem, mesmo antes do cinema surgir, já existia tecnologia para registrar e reproduzir sons. As pessoas iam aos teatros só para ouvir uma música sendo reproduzida em um glorioso fonógrafo, um aparelho que data de 1877, anterior ao cinema. A questão é, por que não usavam algo tipo o fonógrafo nas exibições de cinema? Bom, usavam para reproduzir músicas e coisas assim, mas reproduzir sons sincronizados com alguma coisa na imagem, do tipo o som de uma porta, o som de cavalos trotando e até diálogos, não rolava. O motivo é simples: a tecnologia não permitia que o som fosse sincronizado. Um aparelho reproduzia o som, outro aparelho reproduzia a imagem. Você tinha que dar play nos dois ao mesmíssimo tempo. E é pior, porque os primeiros aparelhos de exibição cinematográfica não tinham velocidade constante. Podia acontecer do filme ir rápido ou devagar demais e a música no outro aparelho continuar na mesma velocidade. Isso significa que um realizador não podia filmar uma cena levando em conta que o som seria reproduzido junto com ela. Não seria. Esse problema só vai ser resolvido a partir de 1927, quando começam a surgir os primeiros mecanismos elétricos que sincronizavam imagem e som, e consequentemente os primeiros filmes com som sincronizado em relação à imagem também começaram a aparecer. Curiosamente, a maior inovação que o som sincronizado trouxe não foi exatamente a possibilidade de, por exemplo, você colocar uma música em um filme do Chaplin. Como nós vimos, já existia música no cinema, seja ao vivo, seja reproduzida por outro aparelho de modo não sincronizado. A grande inovação foi a possibilidade de registrar falas. Não à toa, os filmes começaram a ser chamados de filmes falados. É isso aí, o oposto de cinema mudo não é cinema sonoro, mas sim cinema falado. Agora, o cinema tinha passado uns 30 anos contando histórias sem usar falas, sem usar a voz dos atores. Técnicas e técnicas foram desenvolvidas em cima dessa limitação. Quando surge o cinema falado, meio que os realizadores precisam reaprender ou recriar a maneira de contar histórias no cinema. É outro jeito completamente diferente de se escrever um roteiro, de dirigir, de atuar e até de assistir a um filme. Muito bem, assistimos ao vídeo sobre o cinema mudo. Agora vamos estar respondendo as questões da avaliação do componente curricular Artes.
Questão 1. Observe a imagem e responda. Podemos perceber uma pessoa com o rosto todo pintado, com a mão na boca, fazendo o sinal de silêncio. Alternativa A. Marque a resposta certa. Essa imagem representa uma dança, um esporte, uma mímica ou um tipo de balé. Ainda na questão 1, alternativa B. Qual ator e diretor que tornou popular a mímica em seus filmes por meio do cinema mudo? Você vai marcar apenas um. Daniel Filho, Charlie Chaplin, Jorge Fernando ou Steven Spielberg. Questão número 2. Observe a imagem, veja o que ela representa e marque a opção correta. Você vai observar essa imagem, essa pessoa está com as duas mãos para cima e com a cara de assustado, não é isso? Você vai marcar se ele está com um susto, uma alegria, uma tristeza ou uma dança. Ainda na questão número 2, alternativa B, o que a imagem representa. Você vai também observar essa imagem, e vai marcar se ela está representando um susto, uma alegria, uma tristeza ou uma dança. Para a nossa última questão número 3, do componente curricular Artes, vamos estar respondendo mais duas alternativas. Letra A. Observe a imagem abaixo e diga qual tipo de som ela representa. Um assobio, um som de violino, palmas ou um canto. Para finalizarmos as questões da avaliação do componente curricular Artes, alternativa B, cite 3 maneiras de produzir sons. Vamos agora para nossas questões da avaliação do componente curricular História e Cultura. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles vivem em grupos chamados tribos. Os índios têm vários costumes diferentes dos nossos. Eles moram em cabanas chamadas ocas. Várias ocas formam uma aldeia chamada taba. Os índios alimentam-se de produtos que cultivam, de frutos colhidos na mata e de animais que caçam e pescam. Para caçar e pescar, usam arcos, flechas e lanças feitos por eles mesmos. Os índios pintam o corpo e se enfeitam com colares e penas coloridas. Suas festas são alegres e com muita música e dança. Hoje existem poucas tribos indígenas no Brasil. A FUNAI é um órgão criado pelo governo para proteger e valorizar o índio. FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. Vamos então para as questões. Questão 1. Segundo o texto, como vivem os índios? Em fazendas, em tribos ou em cidades grandes? Questão 2. De que os índios se alimentam? De produtos comprados no supermercado, de doações de fazendeiros ou de produtos que cultivam, de frutos colhidos na mata e de animais que caçam e pescam? Questão 3. O que os índios usam para caçar e pescar? Marque a alternativa correta. Os índios usam arcos, flechas e lanças, ou usam faca e facão, ou usam espingarda. Vamos agora para a nossa avaliação parcial do componente curricular Educação Física. Conteúdo: brincadeiras. Leia o texto com atenção. Anitta tem boneca de fita. Berenice é pura meiguice. Cida e Carola brincam de bola. Sandra e Rebeca jogam peteca. Soninha brinca de casinha. Rui e Renato de cão e gato. Josélia, jogo da velha. Melicinha de amarelinha. E eu apostando corrida com a Janete. Questão número 1. Quais são as brincadeiras do poema que você não conhece? Você vai escrever quais são as brincadeiras que você viu no poema que você não conhece ou não brincou. Questão número 2. Coloque os nomes dos personagens em ordem alfabética, observando a primeira e a segunda letra. Você vai colocar os nomes dos personagens em ordem alfabética, certo? De acordo com a posição da letra inicial, relacionando com a ordem do alfabeto. Na questão número 3, recorte uma figura de revistas
ou livros velhos de brincadeiras e cole. Caso não tenha, desenhe e pinte. Você vai recortar e colar figuras de brincadeiras e colar logo abaixo da questão número 3. Vamos para a nossa última avaliação, que é o componente curricular ensino religioso. Conteúdo e empatia. Quesito 1, habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. Quesito 2, compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem. Quesito 3, qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo e a uma cultura. Quesito 4, capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação. E quesito 5, sentimento que objetos externos provocam em uma pessoa. Na questão 1, você vai marcar a resposta correta. O texto fala sobre o amor, a empatia, a inveja ou a amizade. Questão 2, marca a alternativa correta sobre o que está escrito no item 1 do texto. Capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação, compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem, sentimento que objetos externos provocam em uma pessoa ou habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. Você vai marcar a resposta correta, que fala o que está marcado no item 1 do texto acima. Questão 3. Você já se colocou no lugar do outro em alguma situação? Você vai marcar sim ou não. Nessa questão ela fala o seguinte: se você já se colocou no lugar de outra pessoa, se você viu uma pessoa passando por uma situação e você imaginou sendo você no lugar daquela pessoa. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham entendido sobre as avaliações. Tenham uma boa sorte e até o próximo vídeo.